Bem-vindos a mais um tutorial do Sonar 1, 2 e 3. Como eu já disse na apresentação do Sonar X3, a metria, a forma de trabalhar durante esses três processos que houve de atualizações é o mesmo, desde o 1 ao 3 trabalha-se igual. Então, os que estão começando agora a ver esses tutoriais e queira aprender a trabalhar com o Sonar, pode continuar assistindo as aulas do Sonar X1 e 2, que trabalha da mesma forma. O que foi feito foi incorporar novas ferramentas, ao qual durante esses tutoriais eu vou falando paulatinamente sobre eles um a um. Então hoje, o assunto de hoje é sobre X-Noise, ou na verdade Noise Reduction, que é uma ferramenta para reduzir ruídos de uma gravação. Então, como eu falei lá na Gate, a Gate ela também tem essa finalidade, junto com o Noise. Sendo que, aí é que está o problema, as duas ferramentas elas reduzem o som, o ruído é um som, sendo que o ruído é um som que tem um nome específico de ruído, porque é um tipo de áudio que nós não queremos nas nossas gravações, né? Nós não queremos ouvir esse som que sai, que é um som de fundo, do ar-condicionado, do PC, dos cabos e de erros da gravação. Então, hoje eu vou, antes de começar a falar da ferramenta, eu quero antes tecer alguns comentários para facilitar a vida dos senhores. Não adianta só ficar empurrando as coisas, então, você trabalha assim. Mas é mais fácil trabalhar corretamente, que facilita a sua vida. Você degrada menos o áudio. E isso que é a finalidade da mixagem. Não é sair destruindo o áudio para tentar, né, dar um som colorido a um áudio que já está ruim. Veja que aqui foi gravado 3 sons, que é o mesmo som. Eu vou botar o primeiro, gravado com um tipo de volume do pré e do fade da mesa. Olha bem, o primeiro. Vamos agora ao segundo, já de uma forma mais errada. Veja, senhores, que é o mesmo áudio que eu gravei 2 vezes de forma errada. Qual é a diferença, antes de começar a falar, que houve aqui? Um dos maiores erros das pessoas ao gravar é a primeira coisa que as pessoas fazem é vir na mesa, aumenta demais o pré, vem aumenta, e depois vem querendo dosar no fade, aqui nessa parte. Ela vem dosando. Então o que acontece aqui, senhores? Na verdade, vamos botar isso como um cano d'água. O pré, na verdade, é uma bomba, serve como bomba. Ela aumenta a pressão para subir a sua caixa d'água lá em cima, então, né? Ali fica o pré. E esse pré tem esse botãozinho que você faz o que? Aumenta a força ou diminui a força dessa água que está chegando à bomba. Quando você, embaixo, você corta, o que acontece? Você está, é como se antes de chegar na bomba você botasse um resistor e viesse diminuindo essa água. O que acontece? A bomba vai trabalhar com mais, puxando mais, ela forçando mais. Então, o correto é você vir primeiro na mesa, já vem no fade, bota ela, geralmente, no 0. E vai lá em cima e vem regulando, subindo. Por quê? O que vai acontecer depois, você vai mandar o artista cantar, o artista tocar, né? O músico. Quando ele começa a fazer essa execução, você manda ele tocar com a sua máxima, você vai ver a máxima de dinâmica dele e vai regular ali o pré. Depois você já está aqui em 0. O que vai acontecer daí para diante o que pode acontecer não é ele tocar mais baixo, é ele aumentar a dinâmica. Então você na mesa vem só diminuindo. Ou se tiver que aumentar, você ainda tem, do 0 para cima, você ainda tem um ponto para poder trabalhar. Tem um edron, né? Tem essa margem. Então essa é a primeira coisa que devemos ter cuidado antes, ao gravar. Você tem que ter esse cuidado para evitar, porque aqui foi feito dessa forma. Aqui foi feito de que forma? A primeira aqui. A primeira parte aqui, ela foi feita como eu falei lá. Eu aumentei o fade da mesa e depois vim no botão do play e vim aumentando. Então, quer dizer, eu não busquei o ruído. Nesse aqui, como eu fiz ao contrário, eu não dei o fade da mesa lá embaixo. Eu fui tentando aumentar o volume no play. O que acontece? Ele aumenta, ele busca aumentar, ele vem puxando com mais força.
né? Ele tenta puxar com mais força. Então, como não tem, eu estou regulando o som aqui embaixo, eu estou controlando ele baixo, lá em cima, o que vai acontecer? Ele vai puxando os problemas do cabo, que o cabo conta muito, que é os ruídos do cabo, do ambiente. Foi o que houve aqui. Então, senhores, antes de eu falar da ferramenta, eu tinha que ter feito esse comentário, que é importante isso, não adianta eu só falar sobre a ferramenta. Agora sim, nós vamos entrar a falar como retirar mesmo. Se fez esse erro, como consertar isso. Se fez esse aqui, melhor ainda, que não tem quase nada. Você, ao ouvir, você pode ver, ó, você quase nem ouve. Você quase não ouve o ruído, mas ele existe, é tanto que você olha aqui pro meter, ó, olha lá, ó, antes do som, né? Você vê que antes do som, vou botar aqui bem no início, ó, existe um ruído. Depois que quando entra o som, sobe. Por isso que eu sempre falei num dos meus tutoriais de gravação, isso aqui eu estou até relembrando, eu falei sobre isso, relação de sinal-ruído. Porque quando você tem um ruído, e às vezes tem ruídos maiores do que esse, você grava com mais ruído do que esse, se torna ruim. Porque quanto melhor você grava, menos você, a ferramenta vai ter que trabalhar para tirar ruído. Porque às vezes o ruído está incluído aqui, e às vezes aquela frequência, como o ruído geralmente trabalha nas altas frequências, o que ocorre? Tira um pouco, às vezes, da frequência que pertence a um instrumento, a uma peça, a uma voz, a um violão, a uma bateria, ou qualquer que seja o instrumento ali contido, o ruído. Então você acaba tirando um pouco também do brilho disso. Então, quando você tem um sinal de ruído, a relação de, olha aqui, o sinal tá bom e o ruído está bem baixo, você não tem essa preocupação, porque o ruído está superando, o sinal está superando o ruído. Então, primeira coisa é essa. Então, hoje nós vamos falar do X-Noise. Essa é uma ferramenta que é o Noise Reduce. Eu vou falar do X-Noise porque eu considero essa ferramenta ela mais fácil de trabalhar. Depois nós vamos falar do Z-Noise, que ela já é mais complexa, né, em outra relação. Hoje, inclusive, era para falar sobre, continuar falando sobre o AudioSnap, mas como esse tutorial é mais a pedido, eu recebi uns e-mails que me pediram para falar sobre isso, então eu pulei o AudioSnap. Depois, na próxima semana, vamos continuar falando e sobre as novas ferramentas do Sonar X3. Então, vamos lá, vamos conhecer. Então, como eu falei, você tem duas formas. Existem duas ferramentas para mexer com a possibilidade de retirar o som, né, de um áudio, uma específica frequência de um áudio. Como é o gate, que você usa muito em bateria, né? Você, por exemplo, tem o bumbo, e aí vem a mesma situação que é aqui que eu falo. Você tem que ter, ao microfonar, por exemplo, o bumbo, ele tem que estar bem posicionado numa posição que ele não fique pegando a caixa muito. Que fique assim, ó, a caixa ela fica um sinal lá embaixo, vamos botar como fosse aqui, né? Um sinal lá embaixo e o bumbo lá em cima, que aí o gate vai, porque quando você vai fazer o teto, você vai fazer o seguinte, você fala, ó, a partir daqui eu quero que corte todo o som, né? Então só vai pegar a parte de cima. Agora o que acontece? Vê que aqui já ficou baixinho, quase do tamanho do ruído, ó. Esse final do som ficou quase do tamanho do ruído. Quer dizer, já cortaria essa parte, que seria uma parte que fazia parte da peça musical. Você já cortaria. Então, o gate você vai trabalhar em frequências diferentes do ruído. Então, ao trabalhar com o ruído, você vai trabalhar com um noise, que quer dizer noise e ruído, né? Noise reduz, redução de ruído. Como um teste para um melhor aprendizado, para os senhores realmente saber do que se trata as coisas, vamos botar aqui, vamos botar uma gate do próprio Sonar, noise gate, e vamos ver o que acontece. Nós temos aqui o sinal, né? Deixa eu baixar aqui. Deixa eu começar do início, desculpa. Temos o sinal que tá, ó. O sinal está chegando até o 42. Então nós vamos chegar e vamos colocar. Ó. Ver que não existe mais som. E ver que eu resolveria, porque nesse caso, a relação de sinal e ruído, como eu falei, com a gate eu conseguiria, embora eu não considero uma ferramenta muito apropriada, porque esses finalzinhos, se vocês chegar aqui, vocês vão ver esses finalzinhos, ó, é igual aqui, ó. Aqui, na verdade, tem um sinal ainda do sustain ainda, do som desse instrumento. Então aqui é o finalizando, né? O sustain dele está terminando o som e vê que tá a altura que tá de dinâmica desse som é a mesma altura que nesse caso aqui de baixo do ruído. O que aconteceria se eu usasse uma gate?
ele ia simplesmente apagar esse finalzinho. Então, por isso, eu falei da gate. Em certa situação, como que a relação sinal do ruído ela é boa, poderia ser usado, embora não é aconselhável, mas é aquela história que não tem cão, caça com gato. E se você fez uma boa gravação, a gate serviria. Como o assunto hoje não é gate, isso aqui é apenas para demonstrar que muitos poderiam perguntar isso. Mas e a gate? Eu não poderia usar a gate. Então, está explicado. Vamos usar então a ferramenta hoje que é X-Noise. Vamos pegar aqui a X-Noise, o arquivo aqui. Como ele é mono, né? Vamos usar um mono. Se fosse estéreo, usaria um estéreo. Bom, aqui está a nossa ferramenta. A primeira coisa dessa ferramenta que nós devemos entender é que existe aqui o Threshold e o Reduce. Quem assistiu às aulas lá sobre compressor, sobre limiter e todas essas ferramentas, o método de trabalho é praticamente idêntico. Você quando aprende você aprende a mexer com o compressor, você na verdade está aprendendo a mexer com a série de ferramentas, porque o mecanismo é como dirigir carro. Você aprendeu a dirigir num Fusca, você vai dirigir o Passat, vai dirigir o Civic, que a metria vai ser, a forma de dirigir é a mesma para todos os carros. O que muda é a configuração, às vezes, de marcha e tal. Então, aqui no áudio é a mesma coisa. Então, temos aqui o Threshold, que quer dizer o quê? Tudo acima daqui é para deixar passar, abaixo, cortar. Aí ele vai, pô, mas isso é igual a gate. Não, veremos que ele tem uma funcionalidade que muda, que é especial. Isso que faz o noise ser melhor para essa situação. E aqui, o quanto você quer que reduz. Se é tudo ou deixa passar um pouco. Aqui nós temos o tempo de ataque e de release. O tempo que tem que começar a já atuar, se ele já começa logo do início, ou se demora um pouquinho. Como você está trabalhando com ruído, lógico que o ataque será lógico, automaticamente lógico. E o tempo que ele vai demorar para sair do release. Ele vai ficar por muito tempo, como está o caso aqui. E a frequência, que geralmente já vem de fábrica, que a frequência dos ruídos, geralmente são altas frequências, então aqui já tem uma média da frequência que você também pode vir mudando, se você achar que não está tirando ruídos. Por quê? O ruído não está saindo, que eu vou mostrar isso na prática, vocês vão ver aqui, que aqui você pode ver o que está tirando, você vai ouvir só o que está saindo e vai ouvir o ruído, o áudio já com o ruído tirado. Então você vem mexendo na frequência e aumentando o ganho, né, para de redução. Embora isso aqui, como o ruído é baixa frequência, geralmente é essa área mesmo que vai, você pouco vai usar isso. Aqui nós temos um botão de resolução, que isso é o quê? Se você quer height, ou seja, que essa ferramenta trabalhe mesmo com o seu máximo de poder, e isso vai aumentar, depende da configuração do seu PC, isso pode causar um certo atraso, ou travar, então você vem diminuindo para a ferramenta, ou pode deixar ela na média, né? Ou trabalhar assim, você confia na sua máquina, tu fala, não, trabalhe mesmo com toda a pressão possível, ou média, ou bem baixinha, você decide. Bom, aqui, nosso Profilé é aonde que você, quer dizer, aprender, ler, né? Onde você vai ler o ruído. Essa é a grande diferencial. E esquecendo que aqui mostra, né, o display de saída de áudio, quanto está saindo de áudio. Bom, a grande sacada, então, é você chega no som, numa parte que existe o ruído, que você veja que tem um ruído, você vai chegar para o aparelho e vai falar, eu quero que você leia só o ruído. Então, ele vai... Leu. Ó. Essa parte da frequência é onde está o ruído. Eu vou fazer de novo. Sem deixar pegar o áudio, né? Senão ele vai pensar que o áudio também é um ruído. E quando você mandar fazer, ele vai fazer. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar, vou aumentar, tá vendo? O meu transouto, quer dizer, bem cá em cima. E a redução, vamos botar aqui, eu quero que reduza e você vai testando. No caso aqui, eu tinha que botar em loop aqui essa primeira área, né? Vamos botar aqui, que nem precisa, aqui tem um espaço bem grande, e vamos ver o que está acontecendo. Ó, veja, senhores, vocês vejam que o sinal está abaixo.
dizer, o áudio, quando começa a tocar, ficou abaixo do ruído, ó. E quando começa a tocar mesmo, acima, mas tirando o ruído. Quer dizer, essa parte ele já está tirando. Se você prestar atenção aqui, vocês vão ver que não tem, olha lá. Ainda, aí sim, ó. Ainda tem um pingo que aqui no meio houve uma batida quando o menino tocou o violão e bateu ainda no negócio. Então poderia ainda reduzir mais um pouquinho mais. Reduzir. Vocês veem que o áudio agora está sem nenhum ruído. Vê como é simples. Você quer saber a diferença, o que está saindo, o que você está retirando desse áudio? Você vai vir aqui em diferença e vai ouvir, ó. E vai simplesmente ouvir como vocês estão vendo, ó. Viu? Ali só é a parte que ele tirou. Então vocês verem aqui o seguinte, ó. Ainda tirou um pouco do som. Então eu vou reduzir um pouquinho para que não pegue o som, ó. Pronto. Agora, quando eu botar o áudio, vamos ouvir com áudio. Viu, ó? Já não tem. Bom, senhores, aí vem agora a pergunta. E nesse caso de baixo, poxa, e como é que ficaria? Olha, senhores, é isso que eu estou dizendo. Tudo, a boa gravação, começa tudo na boa gravação. Veja que em cima existe um ruído, né? Mas ele não faz parte do áudio. Aqui o ruído chegou a um ponto que ele começa a fazer parte do áudio. Se você usasse, né, o X-Noise aqui nesse caso, poderia ser até mais. Aqui nesse caso, por exemplo, já não surgiria tanto efeito como nós podemos testar. Ele vai apenas amenizar, porque o ruído ele está fazendo parte é como se fosse uma guitarra distorcida, já faz parte. Por isso, tome cuidado, porque... Mas eu falo, mas não tem como salvar, bom, senhores, aí seria uma situação que você ia destruir o áudio. Primeiro, que só se você colocasse somente o X-Noise, não resolveria. Então, nesse caso, particularmente, aí você teria que usar uma gate, pegando, vamos começar aqui do zero, a parte, veja como o áudio vai ficar horrível. Ó, já pronto, descobri que, olha só onde está chegando a média de volume. Quer dizer, vou subir até lá. Ó. Diminuir o máximo que eu conseguir com a gate. Então, nesse caso, eu já botei a gate aqui. Vou mandar processar isso primeiro com a gate, né? Processar. Pronto, processou. Ele transformou o arquivo em estéreo. Vou transformar de volta em mono. Vê que já deu uma cara, mas ó. Mas continuou. Então, nesse caso, agora, esse aqui é o pulo do gato. Nesse caso, aí sim, eu venho na restauração, venho no noise. Agora, a partir daqui, sim, eu venho, vou mandar ler. Certo? Subo, aumento. Desculpa, é porque está tocando todos, né? Deixa eu botar só esse. Ó. Veja como o áudio melhorou um pouco, mas continua ainda com ruído. Continua ainda com ruído. Nesse caso, houve uma degradação muito grande do áudio, mas que seria compensada com o efeito, né, que a gente não gosta e acaba a certas horas nos ajudando, que seria o mascaramento. Ele, junto com os outros instrumentos, né, o hi-hat, por exemplo, esse chiadinho que ficou ainda, que já diminuiu, ele passaria batido, você não notaria. Porque certas situações de gravações, vamos passar agora aqui, vamos tirar daqui, vamos passar agora aqui para baixo, para vocês entenderem bem. Aqui nós temos, desculpa que eu falar aqui, ó. Temos ruído de fundo, né, do vazamento do fone, isso aqui era a voz do cantor. Ó. Olha o mensalão. Então, nesse caso, simples, veja que o sinal de relação entre sinal e ruído, que eu vou aumentar aqui, vocês veem que está. Agora, veja que ele está bastante. Deixa eu diminuir aqui, aliás, vamos aumentar aqui para a gente poder ver, ó. Tá grande, foi mal gravado, mas a relação entre o sinal está melhor, não é esse caso ali, que está lá em cima, está melhor. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos usar
nossa ferramenta, novamente. Desculpa. E vamos mandar ler. Pronto, ler uma parte. Vamos fazer o quê? Aumentar nosso threshold. Aumentar, vamos botar aqui uns 80 ou até 100, que para quem gosta de exagerar, ó. Olha o Vem regulando que aqui, ó, vê como já... Olha o mensalão. Pronto. Olha o mensalão. Desde que já mandava. Agora, mesma coisa, processar o áudio. E veja aqui. Aqui alguns pontos que o camarada, quando estava, bateu o pé, ó. Aliás, foi porque era um instrumento, né, que ali tinha instrumento de sopro, ficou muito alto. Nesse caso aqui você poderia simplesmente vir, né, cortava essa parte. Cortava a parte, podia cortar até tudo, jogar fora o resto. Pronto. Mas aí tu fala, poxa, mas não podia cortar, simplesmente cortar e já... Não, porque você teria que tirar o ruído que também está dentro do som. Então você já tirou, agora você poderia limpar essa parte que não teria necessidade. Olha. Viu? Olha o mensalão. Olha. E tá aí. Bom, senhores, quero agradecer a todos. Hoje não vamos estender mais esse tutorial, que não tem mais o porquê, que já foi explicado tudo. Espero que vocês tenham gostado. Mande suas perguntas, suas dúvidas, que todos sabem que eu estou sempre respondendo. Quero agradecer aos que estão se inscrevendo aí, que estão nos acompanhando, que estão, né, correndo atrás junto de um áudio, um mundo melhor para o áudio, que é essa a finalidade desse canal. Agradecer aos que estão incentivo aí, que mandam sempre seu incentivo, estou sempre entrando em contato, isso que é a nossa melhor recompensa. Senhores, olha, agradeço a paciência de vocês. Continue aí estudando, vendo os tutoriais, reveja, para que nós possamos ter um mundo melhor no nosso áudio. E até o próximo tutorial.